Boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer horário que vocês estejam acompanhando. Está começando o nosso Reciprocidade da Semana. Eu, Luciano Luiz, ao meu lado aqui sempre Márcia Maria, para a gente trazer convidados, histórias e grandes personagens. E hoje temos uma personagem, a Cristina Giese, que é da ONG Irmãos da Rua, que vai falar um pouquinho da história, vai bater papo, e eu tenho certeza que vai orientar e acender aquela luzinha da reciprocidade no seu coração, na sua mente. Mas antes tem que dar boa tarde para minha companheira Márcia Maria, tudo tranquilo? Boa tarde, bom dia, boa noite, Márcia. Tudo bem, Tudo Luciano bom? Luiz? Cris, muito obrigada de você estar aqui divulgando, né, o seu trabalho e passando para o pessoal o que é o seu trabalho, né? Que, por sinal, um trabalho muito bonito, um trabalho, gente, arduloso que se fala, é isso? Exatamente. Que exige muita dedicação. Explica aí para o pessoal o que você faz e o que é o teu trabalho. Eu que agradeço pela presença, pelo convite, né? Na verdade, eu não falo nem eu faço, né? Nós fazemos, porque nós Sim. somos hoje um grupo, né? Os irmãos. Os Irmãos de Rua. Na verdade, esse projeto ele começou com a ideia de alguns amigos, né? Que resolveram ir para a rua para levar um café quente, um chocolate, uma noite fria. E ele foi tomando proporções, esses amigos acabaram trazendo mais amigos, e isso virou uma rotina da ONG. Com o passar do tempo, a gente resolveu se formalizar, virou uma ONG, exatamente, né? E hoje, o foco do projeto ele é justamente o acolhimento da pessoa em situação de vulnerabilidade. Quando a gente fala em acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, muita gente fica sem entender o que é tudo isso. Certo, né? E o que é? Mas, na verdade, a gente faz de duas formas. A gente faz o assistencialismo, que é a entrega de marmita, suco, água, fruta, doce na rua. E enquanto a gente está ali na fila, atendendo aquelas pessoas, a gente oferece para eles a oportunidade de sair da rua, que eu acho que é o mais importante de tudo que a gente faz hoje. Tá, mas assim, o sair da rua seria como? Dani, põe algumas imagens, põe uma imagem pra gente ver. Na verdade, assim, a ideia é tirá-los dessa situação Certo. e oferecer a oportunidade de um tratamento. Então, hoje a ONG ela tem uma parceria com 18 instituições. Ah, tá. Que interessante. Onde essas instituições nos oferecem vagas sociais. Então, na segunda-feira, nós vamos para a rua, a gente leva uma instituição. Enquanto nós estamos ali fazendo aquela entrega da marmita, conversando com eles na rua, a gente sempre fala, poxa, você não quer sair da rua, né? Não está na hora de você mudar de vida. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Porque além da ONG oferecer o alimento ali, aquele momento de uma salvação momentânea, ou para a fome, ou para o frio, ou que seja, um remédio, um curativo, mas do encaminhamento em relação à esperança da pessoa não estar, não que vocês não estejam na próxima semana ali, mas que aquela pessoa não esteja mais, né? Que ela possa ter Deixa eu te fazer caminho. uma pergunta Claro. que surgiu agora, Luciano, que é interessante. Vocês vão de forma periódica, Sim, né? toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Então, vocês terminam criando vínculos com alguém, com Sim, alguns, com né? muitos. E isso, então, dá a liberdade de vocês pegar e trocar essa conversa, né? Porque eu lembro, Luciano, eu já fiz esse trabalho na igreja que eu frequento, de irmos lá no centro e tal. E nós conversávamos depois, né, com amigas, assim, porque tinha pessoas que tinham uma dicção, eles falavam tão bem, e tinha outros que cantavam, e era aquela voz assim, e a gente falava, mas como? O que está fazendo aqui? Então, quer dizer, você conhece a história de muitos, que depois, gente, ela vai contar para nós algumas histórias que ela chegou a comentar aqui, emocionantes. Mas, assim, é interessante esse vínculo, né, Luciano? Que vocês agregam, né? As pessoas né? acabam virando
meio parte do projeto. Né? E é muito engraçado porque, assim, eles mesmo, entre eles, acabam se conversando. Quando alguém chega e fala assim, eu não aguento mais ficar na rua. Vai lá de segunda-feira, que aqueles verdinhos que estão lá, eles acolhem, hein? Então, eles chegam, às vezes, com muitas dúvidas. O que é esse acolhimento, né? É igual, eu não sabia desse acolhimento, né? Que interessante. Então, assim, a ideia hoje, porque começou, como a gente estava conversando, com assistencialismo. Então, a gente levava roupa, nós levávamos comida, cobertor, kit de higiene, como a gente ainda leva, né? Certo. Mas, na verdade, a gente entendeu, ao passar dos anos, que isso só alimenta o fato deles estarem na rua. Certo. Né? E é difícil você simplesmente chegar para eles, vou te tirar da rua e vou levar embora. Eles precisam estar preparados para isso. Para vocês terem uma ideia, no último ano, nós tiramos mais de 500 pessoas da rua. Você está brincando, sério? É óbvio que não são todos que a gente tira que realmente se tratam, que... Alguns acabam voltando. Voltam, porque assim, é muito difícil, é uma situação complicada, eles estão acostumados ali sem regras. Eles vêm de outros traumas passados, né? São muitos traumas, cada um tem o seu trauma pessoal. E assim, quando você começa a conversar com eles, você percebe que a desestrutura familiar leva muito a essa situação. Né? Então, assim, a gente tem pai que apanhou de filho, a gente tem filho que perdeu pai e mãe e está sozinho no mundo, e não tem ninguém, aí ele entra em depressão. Aí você tem aquela pessoa que, como eu comentei, é um executivo alto e perde uma família e não fica sem rumo. Então, assim, essa mazela, o que leva-os a essa situação, ela é bem difícil. E para sair também não é fácil. E ela não tem uma ciência exata nem para entrada e muito menos para saída, porque cada pessoa tem uma cabeça reage diferente. De uma forma, né? E como vocês lidam nesse tempo, né, de evolução também junto com os núcleos da rua, né? Porque a rua também, infelizmente, ela possui suas leis. Ela tem as suas regras, né? E a gente tem que se adequar ali até para sobreviver, né? Assim como eles também são obrigados a se adequar no dia a dia, imagino que vocês também, né? Hoje, assim, a gente, graças a Deus, nós somos muito respeitados na rua. Então, assim, eles já nos esperam toda segunda-feira. Certo. Tem horas até que a gente encontra uns ali mais alterados, mas entre eles mesmos, eles acabam fazendo o controle. Mas nós já vimos situações de pessoas que falam, eu quero ir embora, eu não aguento mais aqui. E o outro fala, não, cara, não vai não, fica aqui comigo. Se você for, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar sozinho. E aí ele fala, não, então vem você comigo. Não. Amanhã tem não sei o quê, amanhã tem aquele lá, entendeu? Então eles arrumam desculpas para tudo. Mas, assim, ao passar do tempo, a gente vai conversando, a gente vai tentando trazê-los e, aos poucos, a gente vai fazendo esse trabalho. Então, assim, como eu estava dizendo, hoje a gente tem essas casas que recolhem os moradores, né, em situação de rua. Muitas vezes as pessoas confundem, porque quando a gente fala que a gente faz o acolhimento, as pessoas acham que a gente leva os moradores para a nossa sede. E, na verdade, a gente não faz isso. A gente leva os moradores para as clínicas. Eu tenho clínicas espalhadas, parceiras, em São Paulo inteiro. Eu tenho em São Miguel, eu tenho São Bernardo Pós-Balsa, eu tenho Suzano, enfim. São clínicas particulares ou públicas? Normalmente, são clínicas que trabalham parte com vagas sociais e parte com vagas pagas. Então, às vezes, uma pessoa que tem condições de pagar, ela vai pagar ali um salário mínimo para se tratar. Aquela pessoa que não tem condições, a gente leva em parceria e faz a vaga social. Certo. E aí, a forma que a gente tem de contribuir com essa casa é tudo que a gente recebe de doação, a gente partilha com eles. Então, se eu recebo leite, eu partilho com a casa. Certo. Se eu recebo cama, eu partilho, eu mando para as casas porque, que gente, não têm. O custo de vida é muito alto. Não, e a operação, né? Por isso que precisa ser uma clínica, porque não é simplesmente... Essas pessoas não precisam só de uma cama, né? Porque cama, elas têm até no albergue ali, elas precisam de uma orientação psicológica, elas precisam se limpar muito mais internamente do que fora, porque fora você toma um bom banho e você está limpo. Sim. Agora, o problema é interno, né? Tudo aquilo que eles consomem, tudo aquilo que acontece, então... precisam do acompanhamento médico. A abstinência também, muito, porque a maioria... Violência, né?
Acho que A maioria tem um algum trabalho... vício, então você tem... Acredito que nem todos, mas a maioria carrega algum vício, né? Quer do álcool, quer de algum tipo de droga. E aí você tem que tratar isso também, né? É porque para ficar na rua sóbrio é difícil, né? Eu acredito que para eles acabam se apoderando da droga e do álcool porque é difícil de encarar o dia a dia da rua, né? Você não tem para onde ir, você não tem a tua casa, a bebida né? alcoólica, ela necessariamente não está nem ligada com o consumo, né? Ela está ligada com a sobrevivência de esquentar mesmo, né? Ou de esquentar, ou de tirar você da realidade momentânea para que o tempo passe. Eu acho que é muito isso. Eu acho que quando as pessoas falam, é um bando de drogados, porque infelizmente existe isso, né? A sociedade hoje, ela vê isso como um problema que ela não quer ver. É como se eles fossem invisíveis para a sociedade. Eles fazem questão de apagar. Né? Que, na verdade, é que eles estão lá e eles estão numa situação financeira diferente das de muitas famílias que têm situação financeira boa, mas tem o problema instaurado ali, a pessoa não enxerga ou se acha diferente, né? Mas Sim. A questão é que a realidade não está tão distante quanto a gente imagina. Exatamente. Eu falo assim que não aponte o dedo, porque mais tarde ou mais cedo você pode ter alguém muito próximo de você com esse problema e que vai precisar de ajuda. Né? Então, quando a gente fala do nosso lema, né? É fazer o bem sem ajudar a quem? É justamente justo que é um tema nisso, rotariano, né? É o lema do Rotary Club Internacional. Né? Porque você... Não importa quem é a pessoa que você vai ajudar, né? Você não precisa ser necessariamente somente um morador de rua. Pode ser aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade social, ela pode estar na casa dela, mas ela não tem forças para reagir. Exatamente, né? Você tem, hoje, pessoas que moram no centro e que vivem em invasões, né? Então, assim, ela até tem um teto, mas ela não tem condições, às vezes, de correr atrás de uma ajuda, de uma assessoria, né? Então, na verdade, esse trabalho ele é meio isso, né? E aí acabou expandindo para outras coisas. Então, hoje a gente não faz só o assistencialismo, a gente leva brinquedo para as crianças no Dia das Crianças, no Natal, leva o Papai Noel, leva o Coelhinho da Páscoa, leva chocolate. Então... Ô, Cristina, deixa eu te perguntar uma coisa. O brasileiro, né, por excelência, ele sempre teve um olhar pelo próximo, um olhar carinhoso pelas pessoas. Isso é histórico, né, do brasileiro sempre pensar no próximo. De uns anos para cá, por conta de redes sociais, por conta de uma polarização política quase que irracional, a gente tem tido uma sociedade muito diferente. Você consegue enxergar esses novos tempos também nessa área social, também nessa área de prestação de serviços ao próximo que vocês vivem nesse dia a dia? É assim, eu falo que eu acho que hoje o voluntariado é vamos dizer, uma cura para nós mesmos. Porque muitas vezes, muitas pessoas que chegam para o voluntariado, eles vêm, talvez até mesmo tentando superar alguma dificuldade que ele tem. Então, assim, o voluntário que chega, às vezes ele está em depressão. Então, ele fala, não, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a gente vive uma sociedade hoje... A gente achou que a pandemia ia deixar todo mundo melhor. Nada. E parece-me que as pessoas ficaram piores, né? Infelizmente. Então, assim, eu percebo que a gente tem gente de todo o tipo. Né? Não é só na rua, é no voluntariado. E a gente tenta fazer uma força-tarefa justamente para que a gente se encontre. Né? Porque a gente está com um problema grande aí, né, de relações humanas. A gente vê pessoas aí se matando famílias, né? Por nada, nada, né? Famílias sendo destituídas. Então, assim, você pensa... Às vezes você fala assim, o que levou esse morador de rua ou essa pessoa para a rua? É essa realidade que está cada vez mais gritante, né? Exatamente. A gente assiste uma televisão, um jornal, e você fala, meu Deus... Não é possível que eu estou vendo tudo isso, né? Martelar a janela de casa, né? Daqui eu não saio, eu não vou nem sair, porque do jeito que está... Exatamente. Então, quando a gente se propõe a fazer esse trabalho de voluntariado, eu costumo dizer, antes de sair, a gente faz uma oração, a gente pede para as pessoas que elas
vão para a ação com outro olhar, né? Não com um olhar de crítica, mas talvez de se colocar no lugar do outro, mas né? quem faz esse trabalho de voluntariado, quer seja doando, quer seja participando, porque, gente, a mão de obra, ela é pesada. Você ali, olha, eu já participei, assim, é pesado, é trabalho mesmo. Mas você tem todo aquele clima, é um clima gostoso, é um clima festivo, mesmo que você está trabalhando ali, mas tem um conversando ali, outro conversando aqui, pega isso e pega aquilo, Sim. e resolvendo problemas de logística, como que vai fazer. Então, termina sendo um grupo saudável, né? Um grupo gostoso. Sim, tanto que eu falo que a né? gente volta eufóricos, né? Parece que acabou de abrir a porta do colégio, sai aquele um monte de marmanjo parecendo um monte de criança, né? Exatamente. Porque a euforia de fazer o bem é muito bom. Isso é muito bom, porque traz a essência do ser humano. Porque o ser humano... Gente, nós não somos... Nós somos bons, somos ruins. A questão é o que a gente pode... O que vai prevalecer, né? Isso depende da gente, né? Sim, deixar prevalecer o lado bom. Acho que tem uma Isso entrevista é muito bom. do Dr. Enéas, isso na década de 80, ali, final da década de 80, que ele falava que a essência da vida das pessoas seria o dia que elas entendessem que realmente somos semelhantes como seres humanos, independente das suas mais diversas preferências em todos os sentidos. Sem dúvida. Mas que todos somos iguais, né? Somos iguais. Mais ricos, mais pobres, mais bonitos, mais feios, mais magros, mais gordos, com ideologias. Temos as mesmas neuras, os mesmos medos, inseguranças. E essa diferença de entender que aquela pessoa que está no meio da rua, ela tem problemas como nós. Talvez os problemas levaram até aquele local, mas a gente não se coloca acima deles, né? Então, esse grau de irmandade que, por exemplo, os animais têm e nós não temos. Os animais, quando eles se matam, é por simplesmente sobrevivência. Sim. Mas é muito fácil você ver os animais se ajudando de uma maneira muito mais... sei lá, natural do que o próprio ser humano. Né? Porque não tem interesse ali, né? O ser humano já tem um interesse, né? Eu falo assim, a gente quando vai pra rua, eu falo pra todo mundo, né? Principalmente as pessoas que são novas, porque tem gente que fala, ai, não é perigoso ir pro centro da cidade? Eu falo, gente... Não tem perigo se você está indo fazer o bem, né? E a gente fala assim, independente de religião, né? Não é católico, não é budista, não é nada. A gente está indo para fazer o bem. E quando o projeto é de Deus, tudo dá certo. Exato. É óbvio que às vezes carro quebra, né? Marmita abre, né? Às vezes tem uma briga na rua entre eles. Mas quando o projeto é de Deus, tudo dá certo. E se você vai com Deus no coração, você percebe isso também, né? A gente percebe, assim, que às vezes o bom dia, né? O boa noite, o boa tarde, quando a gente chega lá, fala, oi, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem aí? Né? E aí eles, oi, boa noite. Por quê? É gostoso ele ouvir. Que todo mundo que passa atravessa a rua, né? Exato. É o sorriso. Eles vêm, abraçam a gente. E eles sentem a necessidade de conversar, né? Contar a história deles, Sim. Né? Eu Conversam. Eu tenho uma filha de interessante. 11 anos, né? Ela vai comigo para rua desde os 4. Então, assim, ela já se acostumou. E as pessoas já a conhecem. Então, tem uma senhora que ela cada hora tá com um filhote diferente. Aí ela fala assim, oi, Fer, olha, eu trouxe um filhote novo para você ver. Um dia eu olhei, cadê minha filha? Ela sumiu. Quando eu fui ver, ela estava dentro de uma barraca para que ela foi lá ver os filhotes que tinham lá. Então, assim, se a gente começa a perceber que aquilo não é um submundo, sabe? São pessoas com problemas e dificuldades que elas precisam ser vistas, né? As pessoas, às vezes, falam assim pra gente, mas São Caetano é bom porque não tem morador de rua, né? Aqui a gente quase não vê. Na verdade, não é que a gente não vê, é que eles são andarilhos, né? Uma hora eles estão em São Caetano, outra hora eles estão em São Bernardo, outra hora eles estão em São Paulo, porque eles são São Caetano é o tamanho de um bairro, né? Exatamente. É um bairro, São Caetano, né? Sai um pouco da curva do problema social, principalmente quando a gente compara São Paulo com outras grandes cidades. Mas é porque Mas também não dá para dizer que não tem, né? São Caetano tem cortiços, por exemplo, que as pessoas sofrem bastante. A gente só tem você ir número... na praça ali à noite, que você vai ver. E eu vejo isso
Por exemplo, quando é só levantar números até abertos do serviço da prefeitura, de gente que precisa de leite, gente que precisa de cesta básica. E você vai me falar, Luciano, tem gente que não precisa e pega. Como tem gente que mata, tem gente que rouba, tem gente que faz coisa errada. Mas, e eu quero acreditar e quero viver minha vida acreditando que a grande maioria são pessoas boas, e o dia que eu não acreditar nisso vai ser muito ruim. Então, assim, tem muita gente que pega a cesta básica porque realmente necessita e mora em São Caetano, e mora, às vezes, numa condição super ruim. Eu já tive triste trabalho como jornalista de acompanhar alguns cortiços aqui que moram famílias inteiras incômodos, assim, de 4, 5 pessoas morando num espaço muito reduzido, com banheiro fora, banheiro coletivo, para 4, 5 quartos ali. Então, é uma coisa que as pessoas não falam, mas existe, né? Existe. E não é uma questão de... É um problema que existe no mundo. Você vai para a Europa, você vai encontrar gente debaixo de viaduto. Você fala em primeiro mundo, você vai encontrar. É uma realidade, uma dificuldade. E eu acho que é muito isso. Não é questão de você falar esse presta ou aquele não presta. Ou é justamente essa dificuldade, às vezes, de um entendimento. É uma mazela pessoal de cada um que leva você àquela situação. Exato. Né? Então, a gente tem que saber olhar para eles de outra forma. Né? Entender que, se às vezes, um carinho, uma palavra que você fala ali para eles pode fazer toda a diferença. Eu vi numa foto que o Dani passou um senhor com um cachorro. Sim. E aí eu lembro de uma matéria aqui, né? De uma matéria que foi feita. Foi uma reportagem por um canal. Enfim, e aí falava, o rapaz, o morador de rua, estava chorando muito, desesperado. Né? Ele chorava copiosamente, porque levaram o cachorro dele. E aí olhava assim, né? E alguém do meu lado, ouvindo, falou, pô, mas ainda bem, pelo menos... não tem aí o problema de estar com cachorro, mas a questão não é, igual ele falou, o cachorro é tudo que eu tenho. Né? Então, aquele apego, aquele carinho que tem ao animal ali, é o companheiro dele. É, né? O amigo, é a pessoa, amigo, às vezes, que né? o protege enquanto ele dorme, porque na maioria das vezes é o cachorro que acaba protegendo. Né? Então, assim, eles dormem na rua debaixo de uma marquise. Muitas vezes eles não têm como se proteger. E é justamente o cachorro que faz essa proteção deles. Então, para eles, isso é muito importante. Tanto que até a gente faz a distribuição de ração também. Também vocês fazem? A gente leva ração para os cachorros. Porque, assim, não adianta eu alimentar o dono e deixar o cachorro olhando. Então, além da marmita, a gente leva a ração também. Hoje a gente tem uma clínica veterinária que nos doa ração e nos ajuda nesse processo também. Então, Cristina, quando a gente criou o tema do programa, né, de reciprocidade, de dar e receber, e o dar nosso é dar a divulgação. Né? E receber é receber as histórias boas que vocês trazem para a gente, de bons exemplos. E trazer você aqui é muito importante porque a gente dá uma cara real à luta, realmente à luta social, que tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente arregaçando a manga. Eu queria que você falasse um pouco como é isso também, de você receber a ajuda de outras pessoas, porque você tem um grupo que vai ali no front, como a gente diz, né? De entregar, de ir para a rua, de abraçar. Tem pessoas que também não tem nenhum tipo de julgamento, mas vai ajudar, mas não vai com você na segunda-feira entregar, mas é tão importante nesse sistema de ajudar. Sim. E tem muita gente que gostaria de ajudar, mas fala, poxa, olha, eu tenho aqui roupa, ou eu tenho condição, como você disse, uma clínica, eu tenho condição de doar X quilos de arroz, X quilos de ração, mas olha, não me peça para ir para rua. Mas não me peça para ir para a rua. E às vezes essas distâncias, por conta dessas distâncias, por conta dos medos que a sociedade acaba criando, porque a pessoa fala, não vou botar roupa e vou parar meu carro porque eu tenho medo que ele não queira pegar a roupa, ele vai querer pegar meu relógio, vai querer pegar meu filho. Como é que vocês lidam com isso e como que você pode também encurtar isso, até passando contatos, até falando um pouquinho... E se é algo também que vocês vivem no dia a dia? Sim. Hoje a ONG, graças a Deus, ela tem várias
frentes, né? Eu costumo dizer que existem várias formas de você ajudar. Você não precisa necessariamente ir lá para a rua entregar comida. Então, hoje, a ONG, como ela não tem nenhum subsídio, nem de nenhuma igreja, nem do governo, nem de município, a ONG hoje ela vive única e exclusivamente de doações. Certo. Então, todo o trabalho que a gente fez é baseado nisso. Então, hoje a gente tem um bazar, onde a gente faz a venda da roupa, até mesmo para aquelas pessoas que não têm condições de comprar uma roupa numa loja. Então, a gente vende as roupas no bazar a um preço simbólico de R$3, R$5. E a roupa, o brechó, né? Ele fica aonde? Aqui? Ele fica na rua Manuel Augusto Ferreirinha, número 1139. Ah, tá. Ali uma travessa da Kennedy. Então, nesse bazar, a gente vende algumas coisas lá. Então, por exemplo, às vezes um jogo de copos, ou então uma panela, né, que não serve na ONG ou não serve nas casas. Um jogo de toalhas, né? Porque eu não vou levar toalha para a rua. Sim. Né? A ideia também não é entregar muita coisa à rua, como a gente conversou. Sim, porque senão vira um problema, né? Vira um problema. Então, né? assim, a gente faz a venda dessas roupas, né? Um sapato de salto, um vestido, Sim, no bazar, e com a renda a gente custeia as despesas da ONG. Então, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que nos ajudam no bazar. Então, eles fazem a triagem, eles ajudam na venda, né? Mas tem essas pessoas que vão ali que não se sentem à vontade para fazer a distribuição na rua. Sim, Porque, assim, tem pessoas que se comovem demais com a situação da rua e não está preparada psicologicamente para isso. Então, ela prefere ficar no bazar. Eu tenho pessoas que trabalham e não conseguem, por exemplo, ir para a rua e nem para um bazar. Então, elas nos ajudam nas mídias sociais. Elas ajudam a fazer um post, ajudam a fazer uma divulgação. Aí eu tenho aquela pessoa que cuida da rifa. Eu tenho uma pessoa que vai para a cozinha na segunda-feira, porque toda segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, a gente prepara as nossas marmitas lá na nossa sede. Então, eu tenho aquelas pessoas que gostam de cozinhar, que vão para a cozinha. Aí eu tenho aquela pessoa que não faz nada disso e prefere ir à noite para a rua. E eu tenho aquela pessoa que não faz nada disso, mas ela ajuda financeiramente com alguma doação. Que é extremamente importante. Então, né? assim, ajudar, se você quiser ajudar, tem inúmeras formas. Você pode ajudar compartilhando um post, você pode ajudar... Eu conheci vocês através da internet, então... Exatamente. Já serviu para isso. E assim, e por mais incrível que pareça, assim, a gente chega em lugares que a gente nem imagina. Então, assim, para doar, para ajudar, só basta a gente fazer o primeiro movimento. Eu falo isso, mas assim, há 5 anos atrás, se você me falasse que eu ia estar nessa situação, eu ia falar, não, imagina. A minha mãe era uma mulher que vivia muito da caridade, né? Tá. E ela fazia assim, ela ia dar banho em pobre, ela falava, vamos comigo dar banho em pobre? Eu falava, ai, mãe, não, dar banho em pobre não. O que você precisa? Você está precisando aí de Presto Barba? Está precisando? Eu ajudo. Eu vou comprar, eu vou levar, mas não ia para o front. Aí minha mãe faleceu. E eu e minha irmã resolvemos fazer uma campanha para arrecadar alimentos. E nós nunca tínhamos pedido para os nossos amigos, né? A gente ajudava a minha mãe, mas a gente não tinha coragem de pedir. Porque pedir também é muito difícil. É difícil. Né? Em todos os sentidos. Você chegar para alguém e falar, pô, me ajuda, ó, contribui aqui. Porque você já encara logo de cara o julgamento da pessoa. Exatamente. Né? O que a pessoa vai pensar. E aí foi numa dessas ações, depois que minha mãe faleceu, que eu conheci a ONG. A ONG precisava de fogão. Eu tinha um fogão em casa, falei, vou ficar fazendo o quê com aquele fogão industrial? Doei. Aí comecei a acompanhar um pouco mais de perto e hoje eu tô... Totalmente envolvida. Envolvida com esse projeto. Então, é o que eu estava falando, a gente faz corte de cabelo na rua. Né? Você imagina... Volta lá aquela lá, Dani. Você imagina, corte, essa ação, barba, né? a gente coloca os holofortes em cima da nossa Sprinter, leva as cadeiras, a gente chama os profissionais de corte de cabelo e a gente faz o corte de cabelo. E é tudo voluntário, né? Todos voluntários. Então, é muito legal, porque você vê o rosto que eles saem ali, um corte de cabelo, as pessoas não têm noção, né, do quanto isso muda a autoestima deles. Exato. Sabe? Então, assim, são pequenas ações
ações que fazem com que o dia deles seja diferente. Eles podem estar numa situação difícil, eles podem estar complicados, mas às vezes... E assim, não é só isso, né? É a conversa enquanto eles estão ali. Ah, sim, porque eles querem conversar, né? Das mais diversas possíveis. Exato. Né? Então, assim, ajudar tem várias formas. É só buscar a gente ali nas mídias sociais e achar uma forma de estar contribuindo. Exato. Depois nós vamos deixar aí, né, Luciano, o contato de vocês para quem quiser ajudar, para quem quiser conhecer Com também, certeza. né? Deixar o teu contato. Alguém quiser, eu quero conhecer a Cristiane pessoalmente. É Cristiane ou Cristina? Cristina, perdão. Imagina. Quero conhecer a Cristina pessoalmente. Porque tem pessoas que querem ajudar, mas quer olhar olho a olho, né? Isso, existe essa possibilidade, né, Cristina? Sim, não, inclusive quando a gente, bom você tocar nisso, porque a gente tem o hábito de fazer a live de todas as ações que a gente faz. Então, perfeito. Toda segunda-feira a gente faz uma live ao vivo mostrando o que a gente está entregando. Exato. E nós já ouvimos, né? Quem doa com uma mão não mostra com a outra. Mas o que as pessoas não entendem é que, como nós somos uma instituição totalmente voltada e baseada em doações, eu preciso ser transparente e mostrar para as pessoas aquilo que a gente faz. Para onde está indo aquilo que ela está doando, Exatamente. Né? Então, assim, tudo que a gente faz, a gente registra, a gente coloca. Uma doação que a gente recebe de uma empresa, a gente agradece nas nossas mídias sociais. Porque as pessoas precisam saber para onde está indo. Exatamente. E a transparência e criar um espelho do bem, né? Exatamente. Quando você mostra algo bom para que as pessoas replicam. Lógico que vai ser sempre alguém que vai criticar, os dias de hoje. A gente está falando de ser humano, né? Sempre vai ter alguém... A pessoa não faz absolutamente nada. Mas ela fala assim, poxa, o pessoal está divulgando aí, ó. Então não está doando... Não, exatamente. Eu acho que você tem que encarar o copo porque meio ela cheio. não enxerga esse lado, que é o que você falou. Não. Que vocês precisam também dar satisfação a quem doou. Então, é um meio, É que né? a gente vive uma sociedade hoje em dia que eles acham que ONG é tudo cabide Infelizmente. de emprego, que eles estão ali para lavar dinheiro, entendeu? Eles não conseguem entender a logística, o quanto é difícil, o quanto a gente se empenha para conseguir manter, né, uma ONG baseada única e exclusivamente de doações. Então, a gente está sempre fazendo peripécias para poder conseguir arrecadar a verba, né? Porque é muita despesa, gente. E sem contar, assim, você tem despesa de gasolina... você tem gás, água, luz, internet e tudo mais. Contador, Exato. O gás, né, que vocês vão fazer. O gás, né? Então, é tudo muito custoso. Exato. Mas, graças a Deus, é o que a gente fala. A gente tem grandes parceiros, né? Tudo que a gente faz hoje. Hoje a gente conseguiu... chegar em vários lugares de diversas formas e, com isso, a gente consegue ajudar muita gente. Inclusive, tem algumas instituições que nos doam alimentos. Não sei se vocês já ouviram falar da Infinity e Prato Cheio. São instituições que eles... Aquele legume que já não daria mais para ser vendido, né? Aquela fruta que está mais amachucadinha. Ao invés de elas serem descartadas, elas são selecionadas e elas são destinadas para a ONG. Olha. Então, essa destinação a gente consegue também tanto aproveitar na nossa cozinha como partilhar com as casas de acolhimento. Um centro de alimentação que... está próximo ao vencimento, também eles disponibilizam para ONG. Sim. Né? Alguns lugares a gente consegue isso também. A gente consegue chegar... Tudo bem que às vezes chega assim, né? Um dia antes do vencimento, né? Então... E tentou vender até onde deu, né? Mas aí a gente consegue compartilhar, porque assim, a gente tem uma gama muito grande, né, de parceiros. Então, tudo que a gente recebe, a gente consegue partilhar com esse povo todo. Que ótimo. E aí existe uma troca, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas instituições que nos doam leite, que às vezes eles têm uma quantidade de leite e eles nos doam. E aí a gente vai lá no Dia da Ação das Crianças, vai lá e faz atividade com eles no Dia das Crianças. Então, a gente, dentro dessa solidariedade toda aí do bem, ainda tem isso, que é o partilhar. Exatamente. Né? Então, eu tenho uma instituição, por exemplo, em Santo Amaro, que quando eles ganham muitos pães, eles falam, Cris, olha, hoje eu tenho pão, você quer? Eu falo, quero. Eu pego,
usar para mim, mas eu consigo mandar para casa. Sim, exatamente. Que tá lá é todo um trabalho, né? É toda uma logística, é um trabalho e todo um custo, e né? uma reciprocidade. É a reciprocidade. Eu acho que é justamente isso que as pessoas ainda não entenderam. Eu não preciso, às vezes, tirar a mão do bolso. Às vezes eu falo assim, olha, eu tenho aqui uma caneca. E você precisa do quê? Ah, você precisa de uma caneca? Então vamos trocar? Né? A gente já vivia isso nos tempos antigos, né? Onde a moeda era a troca. Então, hoje, a gente faz muito isso, né? Às vezes eu preciso de alguém, olha, eu estou precisando de um eletricista, ó, eu estou precisando de um pedreiro para fazer. Olha, eu tenho um menino aqui que está bem, né? Ele se recuperou, eu acho que ele pode te ajudar. Ele vai lá, arruma uma torneira para a gente. Então, é isso que as pessoas às vezes não entendem, que a gente pode fazer muito mais do que simplesmente o assistencialismo, né? Só entregar a comida. Eu queria pegar o gancho, né? Você disse das pessoas que se recuperam e acabam sendo colocadas novamente na sociedade. Você tem exemplos assim de pessoas que vocês em alguns momentos colaboraram e foram ou para a clínica ou depois vocês encontraram ali tentando até ajudar outras? A gente tem inúmeras histórias. A gente tem pessoas que vão para a clínica, se recuperam e depois voltam para a família. A gente tem uma história de um rapaz, não vou citar nomes nem nada, mas assim, ele ficou durante muito tempo na rua. Nós os resgatamos, ele ficou numa clínica. 3 anos depois, em que ele se tratou, que ele se cuidou e tudo mais, ele ligou pra gente e falou, olha, eu vou casar. Olha! E aí nós falamos, nossa, que legal! No mesmo dia em que vocês me tiraram da rua. Então, pra gente foi muito legal. Muito gratificante, porque ele saiu da rua, ele se recuperou, ele constituiu uma família, conseguiu um emprego, né? Então, só isso já é muito gratificante, né? Nós temos um outro rapaz também que ele ficou na clínica, aí teve uma época que ele passou com a gente ajudando lá na sede em algumas coisas, e ele conseguiu um emprego num buffet. Só que ele era alcoólatra. E ele foi trabalhar justamente na coleta das bebidas. Então, você imagina qual foi a dificuldade para ele estar conseguindo superar tudo isso, né? Então, assim, são histórias que a gente tem de recuperação, histórias de pessoas que hoje estão bem. Né? E que é o pagamento, né? Que Exatamente. não tem preço, não. né? É um pagamento que não tem preço, Eu né? falo, a gente costuma dizer isso, né? Eu falo mas né, a ONG em si. Que uma vida salva já valeu todo o esforço. É óbvio que a gente tem aqueles que recaem, a gente entende que aqueles que não querem também, né? Que não eles até querem, mas às vezes eles não estão preparados para aquilo. Né? A gente percebe, às vezes a gente tem uma pessoa, por exemplo, que tem um problema psicológico, ela procura um psiquiatra, um psicólogo. Quanto tempo ele fica em tratamento até receber a alta? Né? E a pessoa é a mesma coisa. Então, às vezes ele vai, mas ele ainda não está preparado para aquilo, às vezes eles voltam para a rua, depois ele vai de novo, até que uma hora com certeza dá certo, né? E vocês têm já um número de mais ou menos de quantas pessoas teriam sido atendidas ao longo desses últimos anos? Nós nunca fizemos essas contas, a gente ainda precisa, mas o ano passado a gente começou a contar quantas pessoas nós tiramos. O ano passado nós tiramos mais de 500 pessoas da rua. Nossa! Que foram encaminhadas para as clínicas. Às vezes eles passam uma semana. Porque aí quando é encaminhado, é eles que pedem para vocês, né? Isso, então a gente não é aquela coisa forçada, é eles que vêm em vocês e pedem. Exatamente. Né? Tanto que a gente leva a clínica junto com a gente, aí a clínica explica a dinâmica da casa, fala para eles como é que vai ser o dia a dia. Tem aquela história, às vezes uma clínica é católica, a outra clínica é protestante, ou é evangélica, ou é da Umbanda, enfim. Cada uma tem a sua religião. Então, a gente prefere que eles conversem, né, com as pessoas para saber qual vai ser a dinâmica, a dinâmica da casa, entendeu? E agora, o que a gente está sonhando muito para o futuro é justamente que a gente quer, futuramente, começar uma capacitação com essas pessoas. Exato. Porque a gente sabe que eles passam lá de 6 meses a 9 meses na clínica. E a hora que sai?
para onde vai. Exatamente. O que faz. Uhum. A gente tenta ajudar na ressocialização. Então, tenta ajudar a arrumar um emprego, tenta ajudar a montar a primeira casa. Então, quando a gente recebe, às vezes, um fogão, uma cama, uma geladeira, e a gente tem aquele ali que já está se preparando para sair, a gente já reserva essas coisas para que eles possam ter essa reintegração na sociedade. Mas muitos deles, às vezes, não têm a capacitação. Então, o nosso sonho aí de futuro é conseguir aí fica fazer... aí para o empresário aí que quer... Sim, não é verdade? Colaborar, porque... ou tem isso em mente, não sabe o que fazer, tá aí, né? Um programa de capacitação, É uma chance que a gente gostaria de estar dando para eles, né? Porque tem aquela história, né? Você foi um dependente, como é que vai lidar com isso? Sempre vai ser um ex, né? A gente conversou um dia com um rapaz que já está aí há 5 anos, né? Nesse projeto todo, e ele falou, não, eu sou adicto. Eu falei, não, mas você já saiu da clínica? Ele falou, não, eu sou adicto. Ele falou assim, as pessoas precisam entender que quem passou por isso um dia vai ser sempre adicto. Ele não pode começar de novo, porque se ele começar, ele entra de novo naquele ciclo vicioso. Né? Então, ele falava assim, tanto que eu sou a favor de que nos primeiros 2 anos a pessoa não tenha dependência financeira. Eu falei, mas aí é difícil, né? A pessoa vai se tratar, não vai ter o direito ao teu dinheiro dele. Ele falou, não, é porque a gente se autossabota. A gente chega uma hora que fala assim, eu trabalhei tanto hoje, eu estou exausta. Eu mereço uma cervejinha. Eu mereço, é só uma. E aí, às vezes, a pessoa recai de novo. Mas você sabe que é interessante ele falar essa realidade, porque é uma realidade, né? Para que as pessoas também possam saber como tratar e como lidar. É interessante essa conversa. E é difícil, porque até ele falar isso, eu não tinha... pontuado visto dessa forma. Porque a gente acha que passou lá 9 meses em tratamento, tá pronto. Ele falava, não, o ideal é que a pessoa nem ponha a mão no dinheiro. Aí eu falei, mas aí você não tem como controlar o dinheiro da pessoa? Ele falou, não, até você tá consciente e estabilizado. É porque são várias realidades, né? Não tem uma ciência exata ali para falar, olha, você tá aqui. Se tivesse um manual de instrução, seria perfeito, poxa, né? Pro mundo, né? Pro mundo. Pro mundo. E o que a gente vê também é que você encontra ali as pessoas que vêm de uma baixa renda, pessoas que não tiveram oportunidades, mas como você bem disse, você vai encontrar, principalmente, não só em núcleos da rua, mas naqueles núcleos de Cracolândia, principalmente dependentes de droga ou álcool, pessoas que vieram, às vezes, da alta sociedade. Que são vítimas, eu lembro de uma reportagem que eu vi de uma mãe e chocou muito, porque ela mostrou a foto da filha lindíssima. A filha já tinha ido para os Estados Unidos, Disney, e o sonho da filha era, se não me engano, ser juíza, uma coisa assim. E era o orgulho da mãe, era a filha única, né? E não sei em que momento da vida a filha virou a chave e terminou se envolvendo com droga. E resumindo, né? A reportagem estava lá e filmou a moça. Ela morava literalmente era um bueiro desativado. Sabe aqueles canos de concreto enorme? Sim. A moça morava ali com o namorado, né? E a mãe falava, olha, eu canso, eu venho todo dia aqui, mas ela não volta comigo. E aí mostrou já ela bem debilitada por conta das drogas, né? Mas assim, eram pessoas totalmente diferentes ali. Então, você vê as realidades que vêm, e era uma pessoa de uma classe alta que foi se parar ali, né? Como eu costumo contar. A gente sabe de uma história de um empresário, né? Que ele foi no aeroporto de Congonhas buscar a família, a esposa e o filho, e ele viu os 2 morrendo naquele acidente no tanque. Que foi muito trágico. Extremamente. Né? E ele ficou extremamente abalado. E era um empresário de uma família de posses, né? Que fez de tudo. E ele falou, não, o que eu tinha de importante na minha vida, eu perdi. Minha vida perdeu sentido. E aí ele
começou a virar um andarilho, foi morar na rua, muita bebida para poder suportar a dor, né? A dor interna, porque né? É o que eu falo para as pessoas, ninguém sabe qual é a dor de cada um. Exato. Né? Nós temos um rapaz que ele está interno com a gente, vai fazer 1 ano que ele está com a gente lá. Ele é um protético. Ele ganhava 15 mil reais por mês como protético. Só que o que acontece? A mãe o abandonou. Ele viveu muitos anos num orfanato. Ele saiu com um amigo do orfanato. Um foi virar protético, outro virou dentista. Só que ele chegava em casa e a vida dele não tinha sentido. E ele falou pra gente, ele falou assim, eu muitas vezes pensei em suicídio. E a droga era uma fuga. Porque para mim era doloroso demais chegar em casa e qual era o propósito da minha vida? Não tinha propósito. O que o Viktor Frankl, o logoterapeuta, ele fala, se você não tiver um propósito... E é muito difícil, porque a gente está vivendo um mundo hoje em dia... E o propósito não é matemático, né? Porque cada um tem o seu. Exato. Né? Às vezes, o que me faz bem não é o que te faz bem. Exato. Eu não vou conseguir falar para você, olha, faça isso que você vai se sentir bem. Eu tenho que ter o sentido da vida. Se eu não achar o sentido da vida... É como na ONG. Eu tenho pessoas que gostam de fazer triagem de roupa. Eu tenho pessoas que gostam de fazer o artesanato do Dia das Crianças. Eu tenho aquela pessoa que gosta de ir pra rua. Ela se encontra ali, naquele departamento, vamos dizer assim. Se a gente não achar o propósito da vida, a gente vai fazer o quê? Exatamente. Vocês têm uma boa relação com a gestão pública, assim, das cidades onde vocês vão, ou o centro de São Paulo? Olha, aqui em São Caetano, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com o CRAS, inclusive com o pessoal da abordagem social. Tanto que nós temos uma ação, são tantas, né? Uma hora eu consigo contar tudo. A gente faz uma ação que a gente chama-se Reconecte-se. Então, todo último domingo de cada mês, a gente recebe as mulheres em situação de rua, ou o público não é LGBTQIA+, eu nunca lembro dessa sigla, mas eu acredito que eu falei certo. E o pessoal da abordagem social pega essas meninas que estão nessa situação e levam para a nossa sede para estar fazendo um dia ali de beleza. Então, elas recebem, fazem unha, fazem mão, cabelo. Aí a gente tem uma roda de conversa, elas conversam com o assistente social, né? E também, se o pessoal detecta que tem uma pessoa que está querendo fazer um tratamento, que quer sair da rua, eles também entram em contato com a gente para que a gente possa estar fazendo essa orientação, né? Que bacana. Muito, porque muito é um fator, assim, que eu até falava com você fora do ar, eu trabalhei uma época na subprefeitura da Sé e tinha sempre a relação governamental com as ONGs, as disputas, amor e ódio, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E eu imagino que para vocês seja também complicado lidar com essa burocracia que vocês falam, poxa, eu tenho tanta coisa mais importante para me preocupar, mas tem também que se adequar a isso. Tem muito disso. Tem, às vezes, as pessoas são exigentes, são chatas. Infelizmente, as pessoas acham que morar do lado de uma ONG que trabalha com moradores em situação de rua é levar a marginalidade para vizinhança. E não é bem isso, né? Então, o que às vezes as pessoas não entendem é justamente isso. E a mesma coisa em São Paulo, né? Porque não é porque eu tô lá entregando marmita que eu vou deixar bagunça. Tanto que você comentou que tinha aquele problema todo lá. E sujeira de terça. A sujeira. E nós, inclusive, fazemos esse trabalho. No final de cada ação, a gente sai com sacos de lixo e recolhendo tudo que foi jogado, né? Porque, infelizmente, existe isso, né? A gente fala que comida, graças a Deus, não falta para eles. Talvez na segunda-feira. Na terça, na quarta e na quinta, talvez tenha um pouco menos. Sexta-feira, eu lembro que o pessoal falou assim, ninguém doa de sexta-feira. Porque tem os happy hour, né? A galera não vai. Eu falei, então, mas aí a gente precisa fazer uma programação. Que deva ter, né? Uma programação de todos os dias. Diminui o fluxo, até porque não é uma... Por exemplo, a prefeitura ou quem quer que seja não pode chegar, por exemplo, para a ONG e falar assim, olha, preciso que vocês estejam lá quarta-feira, 19h30. Mas você sabe que a gente já tentou fazer isso?
Teve uma época que a gente queria entrar em contato com as outras ONGs, Sim. justamente para a gente entender isso. Talvez tentar mapear, conversar alguma coisa assim. Olha, pô, você vem de segunda-feira, vamos ver se a gente consegue alternar isso para atender da melhor forma. Mas tem algumas instituições que acham que a gente está querendo Eu lembro que era um grande problema, assim, para mim, pelo menos naquela oportunidade, foi um desafio, porque eu tentei, assim, montar uma cronologia das ações, assim, e o pessoal, não, vocês não vão fazer isso, não. E aí, enfim, segue... Mas você sabe que o ano passado até surgiu uma história, eu não lembro exatamente de que gabinete que saiu isso, mas que eles estavam dizendo que a gente ia ter que levar mesa, cadeira, limpar. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente já faz uma operação. Exato, é uma mega operação. Porque não parece, mas é uma mega operação. Sim. A outra coisa que nós observamos é que, quando nós fomos, né, é que, referente à água, eles têm uma dificuldade referente à água, né? Absurdo. Então, eu lembro que nós levamos vários e vários fardos de água, e aí entrava uma pessoa na fila, daqui a pouco você via a mesma pessoa na fila de novo, para pegar as garrafinhas de água. E é uma realidade, né? Porque eles tomam água onde, Não né? tem. Tanto que a gente costuma dizer isso para as pessoas. E comprar água também não está barato. Não está barato. Então, a gente tem uma campanha de arrecadação de garrafinhas de água. Ai. Então, aquelas garrafinhas de 500 ml que as pessoas, às vezes, jogam no lixo e não sabem o que fazem, a gente pede para as pessoas levarem para nós, porque a gente higieniza, aí a gente enche de água e enche de suco. Porque também suco é uma outra coisa que eles não têm, porque é o açúcar, né? Sim. Por conta da abstinência, às vezes, que eles passam, acaba ajudando. Então, a gente leva tanto a garrafa de água quanto a garrafa com suco. E essa é uma das maiores necessidades deles. Às vezes, eles entram 2 vezes na fila justamente para pegar a garrafinha de água. Exatamente. Eu lembro que uma vez, numa entrevista, um morador de rua me disse que água era mais difícil do que cachaça. Sim. Porque cachaça todo mundo dá. Porque a gente encosta em qualquer lugar e o pessoal dá a pinga. Mas a água, e a gente precisa da água. Porque a gente come, tem comida, tem a bebida, mas precisa da água. E eu falava, poxa, mas a água é só abrir uma torneira, né? Pensando assim. E aí, conversando com amigos, realmente vem essa coisa. Mas que torneira? Porque não tem torneira na rua. Né? Então, é uma dificuldade, imagino, grande para eles. Né? E é engraçado porque, assim, às vezes a gente já escutou isso de algumas pessoas, né? Pô, eu não estava bebendo mais, aí encostei num balcão para pedir um café, o cara falou, toma uma pinga aí. Dá uma esquentada. Para esquentar. Parece que, eu não sei se é um culto a dividir a pinga, né? Não vou beber sozinho, vou dividir com você. E a água, não, ela é realmente um custo. Se você tiver com sede na rua, se você não comprar uma garrafinha de água, você não tem. A gente acha que é fácil, que é só abrir uma torneira. Porque é comum para nós, né? Mas para eles ir lá que a gente... Eles não têm torneira, né? Que eu falei, gente, mas para que tanta água assim, né? Quando eu fui junto. Mas para que tanta água? Falou, Márcia, não tem, eles não têm água. Tanto que a gente leva caixas e caixas, tanto de água quanto de suco. A gente tem tido um inverno rigoroso, né? Esses últimos meses aí. Como é que vocês têm lidado com isso? Com as pessoas? A gente tem o hábito de levar o cobertor, né? Que é uma coisa que a gente sempre leva. A gente tem essa foto. Mas porque aqui, é descartável também, né? Essa foto é uma foto muito legal, porque não sei se você está vendo aqui, que é um tapete de leite. Eu tô isso vendo. Isso é uma coisa que a gente tem uma senhora aqui em São Caetano, que ela pega as caixas de leite, ela abre todas as caixas de leite, ela faz um tapete, literalmente, de leite. Nossa, porque ele tem o alumínio, né? Porque tem o alumínio. Porque isso você joga no chão e ele não deixa a umidade passar. Olha, que interessante. Tanto que é uma ação que a gente precisaria até... É uma boa a gente falar, se a gente conseguisse costureiras que nos ajudassem a produzir, que seria uma forma de evitar que eles durmam diretamente na rua. Porque o cobertor, ele é muito complicado, esse cobertor social. Se ele molhar, esquece. Sim. Ele desmancha todo, ele praticamente se desfaz. E esse tapete não. Então, ele é impermeável, né? E é fácil de transportar. Muito interessante. A gente não consegue, óbvio, levar em quantidades. grandes Se tiver alguma costureira aí
querendo de praticar uma boa prontidão. ação, Por favor, né? exatamente. Porque a senhora que faz, ela fala, o que eu queria mesmo era mais costureiras para ajudar a gente a fazer essa produção, né? Não, a gente vai deixar todos os seus contatos também na descrição do vídeo, tudo. E eu acho que também veio aqui na cabeça um fator importante para as grandes empresas. A gente, quando está falando muito para o ABC, lógico que na internet está falando para o mundo inteiro, Sim. mas empresários do ABC, porque tem aquelas grandes embalagens das máquinas que são com não é isopor, que é aquele plástico, tipo plástico bolha, né? Que tem, enfim, 1000 maneiras de levar e transportar é tão criativo, né? as máquinas, nós somos. que tudo isso acaba depois pega e joga no lixo, né? Quando, por exemplo, você compra uma geladeira que seja, ela vem toda embalada, você pega aquele material e acaba jogando no lixo. E, de repente, poder utilizar esses mais diversos, coisa de alumínio, peças de grandes máquinas que vêm enrolada com alumínio já protegido ali, que pode se tornar, de repente... Tanto que, você está falando disso, a gente vai conversando, a gente vai lembrando de um monte de coisa. Toda a ação que a gente faz voltada para a criança, a gente sempre leva um artesanato. E o pessoal brinca comigo quando eu falo assim, gente, vamos pensar na lembrancinha do Dia das Crianças. O pessoal faz cri-cri, ninguém nem me responde lá no grupo. Por quê? Porque a gente costuma justamente fazer isso. A gente tenta trabalhar com a reciclagem para levar para eles. Nós temos hoje uma farmacêutica, né, que doa recicláveis para a gente poder reverter como renda e ajudar nas despesas da ONG. E esses dias chegaram umas caixas grandes, assim, que parecem aquelas pastas onduladas, né? Aí eu falei, eu acho que isso aqui dá pra gente tentar fazer alguma coisa. E nós já estamos criando agora para o Dia das Crianças umas caixas com esse material que vai ser reciclado. E nós vamos usar cápsulas de café para fazer um gatinho. Então, a gente, como eu falei, então assim, tudo se recria, né? Tudo se aproveita. A gente tem aqui em São Caetano uma empresa que faz corte de EVA. E muitas vezes eles descartam, né? Esses retalhos de EVA. Isso. Então, a gente pega os retalhos de EVA e a gente faz cestinhas de Páscoa, faz caixinhas de lembrancinha para as crianças. Então, é uma forma que a gente tem de recriar. É aquilo que você falou. Exato. A gente tem tantas utilidades para tantas coisas. Então, às vezes a pessoa fala, eu não tenho como ajudar. Tem como eu tenho ajudar. Material aqui que eu acho que te ajuda. Olha, eu não posso ir, mas eu posso costurar umas 10 esteiras para vocês levarem para a rua. A gente tem uma ideia, uma pessoa que pega esses cobertores e faz casacos. Eu não sei se vocês já viram. Já vi. Então, assim, é uma forma de você ajudar. Exato. Né? E às vezes a gente fala assim, antigamente a gente levava blusa, casaco, essas coisas. A gente percebeu que a maior dificuldade para eles é esquentar os pés. Meia. Gente, meia é extremamente importante para eles. É uma dificuldade muito grande. Então, a gente procura arrecadar muita meia justamente para que eles possam, pelo menos, aquecer o pé. Tem muita gente que fala, né? Aquecer o pé já melhora 100% o frio. E o frio tá... A gente vai para a rua, a gente vê aquele vento cortante, né? Sim. E a gente fica imaginando, eu ainda tenho minha casa, tenho meu cobertor e eu ainda passo frio. É verdade. Imagina eles naquele vento, naquela marquise, naquele vento gelado. É muito difícil. Então, para quem estiver nos ouvindo, puder doar meias, né? Meia, até mesmo touca. Meia nova, meia usada. Meia sem pé. Um time pé de futebol, um, pé de aí, outro. Aquele meião grandão que você não usa mais, que você trocou o seu clube de futebol e trocou o uniforme. Poxa, Cristina, a gente está chegando no final, mas eu queria que você... Vamos deixar tudo na descrição do vídeo, mas eu queria que você falasse primeiro, né, o sentido de tudo isso, o quanto você, como cidadã, se sente parte da sociedade através, né, do seu ato e do ato da ONG de Reciprocidade, que é o nosso programa. E, por favor, sinta-se à vontade para deixar todos os contatos possíveis para a gente. Eu que agradeço o convite. Eu confesso que a gente fica meio nervosa. Tá aqui que seja a primeira de muitas, viu? Amei, a porta está aberta para vocês. Exatamente. E é assim, eu acho que fica a dica para as pessoas. Às vezes a gente se prepara tanto para dar um presente para uma pessoa que quando a pessoa abre e gosta, a gente fica tão feliz quanto. Então, eu falo que o trabalho de você fazer esse voluntariado é muito isso.
Eu nunca me imaginei que fazendo tanto, trabalhando tanto e me doando aos outros, sem ganhar nenhum centavo em troca, me faria tão bem. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor por conta disso. Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa hoje em dia. Olhar para o próximo, né, com reciprocidade, porque a gente pode fazer muito mais. Às vezes o que a gente olha para nós e fala, eu não posso fazer, eu não posso... Pode, né? Às vezes um compartilhamento numa rede social já vai ajudar. Então, se você puder fazer alguma coisa, se quiser fazer parte desse projeto, vem. É como eu falo, é só vir. Vem conhecer um pouquinho dessa nossa loucura. E você fica aqui em São Caetano, né? Nós estamos aqui, a nossa sede fica em São Caetano, na rua Ribeirão Pires, número 87. Gente, aqui pertinho. Isso, uma travessa ali da Estrada das Lágrimas. E qualquer coisa, ONG Irmãos de Rua. Instagram, Facebook, tem TikTok, YouTube. Nós estamos aí em todas as redes sociais. Irmãos, no plural, Irmãos de Rua. Irmãos de Rua, isso. @Irmãos de Rua. Obrigado. Eu que agradeço. Pra vocês. Deixa o nosso abraço Obrigada. a todos. E a hora que vocês quiserem, vão lá fazer uma visita. Vamos com a gente certeza. pra rua. Bora. Obrigadão. Márcia. Obrigada. Obrigado você também. Eu que agradeço, Luciano. Eu agradeço demais. Foi muito bom. Valeu nosso trabalho de retaguarda com o nosso grande Daniel ali, operando a nave espacial. E a gente volta semana que vem com mais histórias, com mais personagens de reciprocidade. Abraço a vocês. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.